Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um livro que se tornou muito conhecido nos últimos tempos ali, só que ele já foi escrito há muito tempo, na verdade, que é o livro Meditações, né? Que foi escrito pelo então imperador Marco Aurélio. E ele é um dos grandes expoentes ali do estoicismo, então a gente não tem como separar muito o que ele escreveu aqui com a filosofia dos estoicos ali. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um, dar uma misturada ali, porque não tem mesmo como separar as duas coisas. É a filosofia na prática, né? Como Marco Aurélio ele pensava, como ele aplicava no seu dia a dia essa filosofia estoica. Este livrinho aqui, então, ele foi escrito ali pelo imperador Marco Aurélio entre os anos 170 e 180, mais ou menos, né? Na época que ele foi imperador. Ele foi imperador durante 19 anos, imperador de Roma. E é muito importante, como eu acabei de dizer, para a gente conseguir entender melhor o conteúdo desse livro, entender também, junto com ele, o que é o estoicismo, como é que funciona ali a filosofia estoica, até porque esse livro aqui, ele não foi escrito com o intuito de ser lido por outras pessoas. Ele, na verdade, é um diário do Marco Aurélio, né? Um diário que ele escreveu lá naquela época, diário, né, para ele mesmo refletir ali sobre os pensamentos que ele tinha, sobre as ações que ele tomava, né, como um diário mesmo, que algumas pessoas hoje em dia ainda mantêm esse costume de fazer diários. E ele escreveu aqui, então, são reflexões, é meio que uma autoanálise dos próprios comportamentos que ele tinha, o que ele pretendia ter, que ele gostaria de ter, né, quais seriam os comportamentos ideais ali que ele deveria ter, quais seriam as ações que ele deveria tomar frente às situações ali do cotidiano dele. Claro que nesse caso a gente está falando de um cotidiano de um imperador, né, que participava de guerras, que tinha que tomar decisões ali que iriam influenciar, né, todo o império que ele governava ali. Mas, com certeza, cada ensinamento que ele traz ali tem como a gente sim adaptar para o nosso dia a dia, né, para os nossos dias de hoje e trazer isso, fazer uma reflexão em cima disso também. O livro ele foi editado aqui em 12 capítulos, né, até ele chama aqui de 12 livros, mas ele meio que não tem uma sequência. Ele foi, assim, cada livro mais ou menos tem ali uma temática parecida, de como se fosse, né, cada capítulo falaria sobre um assunto mais ou menos parecido, mas na verdade tá meio que tudo misturado aqui, né? Até porque cada parágrafo é independente um do outro, então você não necessariamente precisaria ler ele na sequência, né? É muito diferente essa experiência de ler esse livro aqui do que ler um livro normal ali com começo, meio e fim, né? Com uma história ali seguir ou com uma estrutura lógica a ser seguida. Ele não tem essa estrutura lógica, até daria para quem sabe abrir ele, né? Ter ele como um livro de cabeceira, abrir ali, escolher um dos parágrafos e ler naquele dia, né? Porque cada parágrafo em si, ele é muito inspirador, assim, ele é muito instigante e os parágrafos são independentes entre si, então eles podem proporcionar ali para quem for ler reflexões independentes, né? E profundas mesmo assim. E claro, todos os pensamentos e reflexões que o imperador Marco Aurélio faz aqui são ali guiadas pelo pensamento estoico. Ele não chega a ser um filósofo, né? Mas ele até ficou conhecido como o imperador filósofo, mas ele não era um filósofo em si, né? Ele era muito mais um estoico ali aplicando essa filosofia estoica na prática, né? No seu dia a dia, ou pelo menos tentando ali aplicar o máximo possível que ele conseguia. Como eu mencionei agora há pouco, é interessante a gente entender melhor então o que é esse tal de estoicismo, essa filosofia estoica. Mas antes de eu continuar a explicar para você o que é esse estoicismo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para saber quando vão ter ali os próximos vídeos, né, para você não perder nenhum vídeo. Continuando então, a filosofia estoica, ela foi ali criada, inaugurada por um filósofo ali que se chamava Zenão de Cítio. Foi lá entre 4 e 3 a.C., então é muito anterior ali ao Marco Aurélio. Mas essa filosofia ela é muito conhecida, ela tem uma característica muito marcante ali que é ser uma filosofia mais prática, né? Ser mais aplicável ali no dia a dia, e é exatamente isso que a gente enxerga aqui no livro, que é o autor falando ali, né, como funcionaria essa convivência, né, com as pessoas, os familiares, com as pessoas que ele governava, ou, né, ele sendo um governador ali, um governante que participava das guerras, né, como ele cuidava ali dos seus soldados, né, quais conselhos ele dava para eles, como ele enfrentava as guerras. Tudo isso pode ser ali envolvido pela filosofia estoica e levar essas reflexões, né, para aplicar isso ali na prática. Então ela é conhecida como uma filosofia muito
prática. Uma das principais características do estoicismo é a tal da imperturbabilidade. O que é isso? É assim, os estoicos eles não se perturbam, não deveriam se perturbar com os acontecimentos, mesmo que seja um acontecimento muito ruim ou um acontecimento muito bom. Ou seja, mesmo que aquilo te gere uma grande tristeza, né, ou geraria numa pessoa comum uma grande tristeza, ou, pelo contrário, uma grande euforia ali, um estoico, então, ele vai permanecer ali imperturbável. Ele vai permanecer sereno ali aos acontecimentos, ele não vai deixar que as emoções ali tomem conta dos seus pensamentos, ele vai agir de acordo com a razão. E sendo a razão ali um dos principais pilares do estoicismo, muitas pessoas dizem que os estoicos eles não têm coração, porque eles não têm sentimentos, eles não sentem nada, eles são super racionais, e uma parte disso é verdade, eles são super racionais, né? Esse é o objetivo, é justamente analisar as coisas através da razão e não dos sentimentos. No entanto, isso não significa que um estoico ele não sente as coisas. Ele sente, só que ele não deixa que os sentimentos tomem conta dele e que os sentimentos decidam as coisas por ele. Então ele domina os sentimentos, né? Ele doma os seus sentimentos, não deixa que eles venham à tona e façam com que o próprio ser humano, né, a própria pessoa se descontrole frente a situações por causa desses sentimentos. E pensa no perigo disso, né? Uma pessoa que não raciocina, né? Que é tomada ali pelas suas paixões, pelos seus sentimentos que afloram ali no momento, pode ser uma pessoa muito perigosa, né? Quantos crimes não acontecem ali no calor do momento e depois as pessoas falam que ali, mas na hora fiquei nervoso e fiz tal coisa, né? Muitas vezes isso já aconteceu na história. Então essas são as pessoas, na verdade, que são mais perigosas, né? Não são aquelas que param e pensam ali, o que eu posso fazer frente a isso? Não, elas se tomam ali pelas suas paixões, pelos seus sentimentos, deixam que os sentimentos ajam por elas ali. Normalmente isso não é uma receita boa, né, em nenhum momento, tanto se a pessoa tá muito feliz ali, quanto se ela tá muito triste, muito nervosa, com muita raiva. Isso normalmente não tem consequências positivas em nenhum momento. Eu vou ler aqui um trechinho para ilustrar um pouco aqui o que eu tô falando sobre o estoicismo, né, para entender melhor como o autor, né, como o imperador aqui trouxe isso no diário dele, né. Então ele tá falando aqui coisas que ele aprendeu com pessoas próximas, com familiares, e ele acaba falando de um outro estoico aqui, que é o Claudius Maximus, e ele fala algumas coisas que ele aprendeu com ele, né, que ele considera importante. O autocontrole e não perder o rumo certo por nada, e a plena confiança e o bom humor em outras situações, inclusive nas doenças, e a mescla no caráter de doçura e seriedade, e realizar o que está diante de si sem reclamação. Então o estoico ele busca essa serenidade ali frente aos acontecimentos, mas ele primeiramente ele traz ali para a razão e ele pensa, o que é que eu posso fazer em relação a esse problema que eu tenho que resolver aqui? Se tiver alguma coisa que vai estar ao meu alcance, ele vai lá e faz, ele não procrastina, ele não fica criando desculpinhas, ele não fica reclamando, ele vai lá e faz. Só que se ele chega na conclusão de que não tem nada que seja possível que ele faça, ele simplesmente para de se preocupar com aquilo. Parece bobo, mas é simplesmente incrível o quanto isso tira de preocupações, né? E quanto isso deixa de gastar energia ali dos seus pensamentos. Eu vou dar mais um exemplo muito bobo aqui, muito simples. Pensa que você tem que sair para alguma coisa muito importante, uma entrevista de emprego, por exemplo, e tá prestes a começar a chover, né? Quando você tá saindo de casa ali, começa a chover muito forte. Você pensa, nossa, que droga, né? Vai chover, eu vou me molhar, eu vou chegar todo molhado na entrevista, e você fica ali reclamando, fica bravo, fica nervoso por causa disso, né? Sendo que o que iria pensar um estoico? Tudo bem, tá chovendo, eu posso fazer alguma coisa para parar de chover? Não, isso não está ao meu alcance, então eu não vou mais me preocupar com isso. O que está ao meu alcance? Eu posso pegar um guarda-chuva, eu posso pegar uma capa de chuva, eu posso tentar pegar uma carona, eu posso, nos dias de hoje, né? Eu posso pegar ali um aplicativo para me locomover até lá, tentar estacionar em algum lugar que eu não vá me molhar e vou para a minha entrevista, e vou focar na minha entrevista, que é com o que eu consigo, né, me preocupar, para eu me dar bem nessa entrevista. Então é mais ou menos isso que um estoico faria. Ele não ia ficar reclamando, que tá chovendo, que saco, bem no dia que eu tenho a minha entrevista, não sei o quê. Como você iria se dispersar nisso, ia chegar todo nervoso na entrevista, talvez iria até se prejudicar por causa de uma coisa boba,
e que não está no seu controle. E a gente faz isso com tantas coisas no dia a dia que se você parar para analisar o tanto que a gente reclama todos os dias por coisas que simplesmente não estão no nosso controle, né? E em vez da gente fazer aquilo que está no nosso controle, que às vezes é uma pequena coisa ali que a gente pode fazer, a gente não faz e fica só reclamando e ali procrastinando aquela solução, a resolução daquele problema, porque a gente gosta mais de reclamar do que de resolver aquele problema. Eu vou trazer aqui também 2 passagens onde ele fala sobre esse tempo que a gente perde, né, com essas coisas que a gente fica reclamando que não deveria perder tempo. Uma das questões aqui ele fala: não te lamentes com as dificuldades fixadas pelo destino no presente, nem temas ou procures fugir do que para ti está reservado no futuro. Os estoicos, eles acreditam, né, nesse destino ali que a natureza tem o plano ali traçado e a gente só pode agir naquilo que está no nosso controle, como eu acabei de dizer, mas eu vou desenvolver isso daqui a pouquinho um pouco melhor. Outra passagem: lembra por quanto tempo adiastes cumprir tuas obrigações e com que frequência te omitiste quanto a tirar proveito das oportunidades concedidas pelos deuses. E a última aqui: há para ti um limite definido de tempo que, se não for usado por ti para tranquilizar e fazer parecer teus desequilíbrios, escoará contigo sem retornar. Isso aqui lembra muito. Eu vou deixar aqui um outro vídeo que eu fiz, que é de um outro estoico, né, que é o Sêneca, que ele tem um livro que fala sobre a brevidade da vida, né, e o que ele mais fala ali é sobre essa questão do tempo, né, que na verdade lá o Sêneca fala que a gente não tem pouco tempo, a gente só não sabe aproveitar o tempo que nós temos. Eu vou deixar aqui para você assistir depois desse vídeo. Mas trazendo aqui essas passagens para dar uma ilustrada melhor, né, no que eu tô querendo explicar aqui para você. Como eu acabei de dizer, os estoicos, eles acreditam no destino, né? Acreditam que tem esse destino traçado para eles. Isso difere bastante dos estoicos com a religião católica, né? Eles são politeístas, eles acreditam nos deuses. Na verdade, ali o que o Marco Aurélio fala? Ele fala que a gente deve agir de acordo com a natureza. E ali depois, se você ler um pouco mais, ou se você for pesquisar por fora ali do livro, você entende que o que ele chama de natureza ali seria o universo todo, né? E esse todo que seria o Deus, digamos assim. Então é o universo ali que comanda as coisas, né? Que seria o destino mesmo. Só que existem ali vários deuses, ele fala, porque você deve ali seguir os deuses, né? Que deuses ele tá falando no início ali do livro, no prefácio, se eu não me engano ali, eles explicam melhor que esses deuses são os deuses da religião romana lá, né? Então, eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses que são emanações, né, desse Deus maior que seria o todo ali, o universo em si. E aqui no livro, o Marco Aurélio, ele fala bastante sobre a morte, né, essa questão da finitude da vida, que a gente não tem tempo a perder, né? A gente deveria aproveitar melhor esse tempo. E também eles acreditam aqui, os estoicos, que quando a gente morre, a gente simplesmente é ali, as nossas partículas do nosso corpo, elas são reabsorvidas pelo universo, né? Então aquilo volta pro universo. Isso são coisas ali que diferem, né? Bastante do cristianismo ali, da religião católica, mas tem sim muitas coisas, muitas semelhanças, né? Principalmente essa questão da busca pelas virtudes, né? Você ter ali os seus princípios, as suas virtudes, algumas virtudes ali se parecem, né? Entre as duas coisas. É só um paralelo aqui, né? Para quem tem curiosidade de entender essas relações, você consegue buscar ensinamentos ali no estoicismo mesmo, você sendo católico ou enfim, né? Vice-versa. E falando aqui em paralelos, deixa eu fazer um outro paralelo que eu particularmente fiquei muito curiosa com enquanto eu tava lendo aqui, que eles falam muito, os estoicos falam muito em pensar no coletivo. Eles falam muito mais assim que o indivíduo ali, ele tem que fazer as suas ações pensando no coletivo e não nele mesmo, né? Não no indivíduo. Que uma ação só é boa, inclusive, quando ela é boa para o coletivo. E eu não tenho como não me lembrar da Ayn Rand quando eu li isso, né? Porque é uma ideia que vai de encontro total ali com a Ayn Rand, né? Que ela realmente ela fala totalmente o contrário disso. Ela fala que a menor minoria é o indivíduo. Então eu fiquei ali pensando, né, nessas divergências entre a filosofia randiana ali e os estoicos, né? Então só aqui para você refletir um pouco, né, como a gente consegue trazer vários ensinamentos e buscar vários ensinamentos de várias filosofias diferentes, mesmo que, né, nesse caso aqui as duas elas vão de encontro uma com a outra, elas não conversam, né? Elas divergem completamente nessa parte ali, pelo menos. Então, né, o que Ayn Rand tem a dizer sobre os estoicos? Eu não sei, eu nunca pesquisei muito a fundo, mas fica aqui o questionamento, né, no ar. Se alguém quiser também, pode me dizer aqui nos comentários se já pesquisou, se já estudou
sobre essa relação, deixa aqui embaixo nos comentários e vamos seguir. Eu vou trazer mais uma passagem aqui do livro que ele fala sobre essa questão da gente ficar se preocupando muito com os outros, com o que os outros pensam, com o que os outros fazem, ou com o que os outros pensam sobre nós e esquecer de viver a nossa própria vida. Inclusive tem um outro trechinho que não é esse que eu vou trazer aqui, mas que o Marco Aurélio ele fala isso. Se alguma pessoa tem algum problema com você, aquele problema é dela, aquele problema não é seu. É dela, é ela que tem que lidar com aquele problema, né? Muitas pessoas falam, ai, como eu lido com isso, né? Aquela pessoa ela não gosta de mim, aquela pessoa não gosta de você, o problema está nela, né? Não em você. Ela que tem um problema pra resolver, você não tem nenhum problema pra resolver, você segue vivendo a sua vida e isso é muito estoico, porque eles falam exatamente isso. O trechinho que eu vou ler então é esse aqui. Não gastes o resto de tua vida com ideias que dizem respeito aos outros, a não ser que tenham relação com o interesse comum, pois com isso certamente te privas de alguma outra ocupação que por ti é negligenciada ao te entreteres com ideias e ações alheias, com metas visadas pelos outros, com o que dizem ou pensam, com o que tramam e outras coisas semelhantes. Isso leva uma pessoa a fugir da observação e da atenção que deve dedicar à sua faculdade condutora. Então, quando a gente se preocupa muito com os outros, a gente com certeza está deixando de se preocupar com alguma coisa importante que a gente realmente deveria estar se preocupando para melhorar a nossa própria vida. Um outro questionamento que o autor traz ali, que ele fala, será que a gente nasceu só para ter prazer na vida? Será que esse é o nosso único objetivo? Né? No caso ali ele diz que não, que ele fala, você nasceu para ação ou você nasceu para ser passivo, né? Para passividade? Ele está dizendo que a gente não pode querer ter só prazer, né? Só benefícios na vida, né? Inclusive, já diria Jordan Peterson, né? A gente cresce no sofrimento, é no sofrimento que a gente amadurece, né? Então, o Marco Aurélio já pensava assim lá naquela época. Ele fala, né, o Marco Aurélio, que existe medida para tudo, né? Digamos, até para a quantidade de comida que a gente deveria comer, ou para beber, ou enfim. E a gente acaba sempre ultrapassando, normalmente acaba ultrapassando essa medida, né? Então a gente fala demais, né? Quer fazer muito, mas faz pouco, né? A gente fala que vai fazer, mas no fim a gente acaba não fazendo. E só pra gente refletir um pouco sobre isso, coisas muito simples. Você já tentou ser saudável ali, né? Comer certinho durante um mês sem falhar nenhum dia? É muito difícil. Você já tentou acordar certinho na hora exata que você queria acordar durante 30 dias? É muito difícil a gente não falhar nenhum dia. E se você for parar para analisar mesmo, isso é uma coisa extremamente simples, né? E a gente não consegue nem acordar na hora certa e nem comer 100% certinho ali. Imagina com outras coisas, né? Então, com coisas básicas a gente já não consegue se controlar. E nesse caso a gente está deixando com que as nossas paixões, os nossos sentimentos, as nossas vontades tomem conta e tomem as decisões por nós para ver como a gente é, assim, né? O ser humano em si, ele é muito falho. E o objetivo do estoico é justamente tentar corrigir isso no máximo das vezes que ele conseguir, né? Se você sai ali da rota, depois você reflete sobre isso e se alinha ali de novo, né? Na rota certa. Então, você traz a razão pra frente ali dos sentimentos que te levaram a sair daquele percurso e volta ali pro seu percurso, pro seu objetivo. O papel do estoico, então, é justamente buscar ali as suas virtudes, né? Ter clareza sobre quais são as suas virtudes, né? Se eu fosse perguntar para você hoje quais são as suas virtudes, quais são os seus princípios, né, ali que você não abre mão, por quais princípios você morreria, pelo que você luta ali no seu dia a dia, né, o que é aquilo lá que você não abre mão de jeito nenhum, são os seus princípios ali, a sua base. Muita gente não iria saber responder isso, porque as pessoas normalmente elas estão meio perdidas ali, só que a gente vai tomando as nossas decisões baseadas nesses princípios, e se a gente não tem essa clareza de quais são esses princípios, a gente provavelmente não vai tomar as melhores decisões. Então o estoico ele tem esses princípios muito claros e ele toma suas decisões baseadas nesses princípios e não porque ele está buscando ali um prazer, uma recompensa, né, como o Marco Aurélio fala ali anteriormente. Não é buscando um reconhecimento, buscando uma recompensa. Ele segue os princípios porque é o certo a se fazer e ponto. Ele não tem outro objetivo, né? Aquilo é um fim em si mesmo. Ele faz o bem, ele faz o que é correto porque isso é o certo e pronto. Então, o que é ali a felicidade para um estoico? É quando ele faz ali no dia a dia dele tudo que está ao seu alcance da melhor forma possível. Ele deixa o que não está ao seu alcance de lado, ele esquece aquilo, mas tudo que está ao seu alcance, se ele tem a consciência que ele fez tudo que estava ao seu alcance todos os dias, então quer dizer que ele está caminhando ali de acordo com os seus princípios,
com as suas virtudes e, portanto, ele está sim no caminho da felicidade. Mas a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia e tentar adaptar ali as questões que ele tinha com as questões do nosso dia a dia, né, do mundo moderno, mundo contemporâneo de hoje em dia. Nada melhor do que se basear nessas reflexões para tentar dar uma organizada em tudo isso, né? E nada melhor do que começar de dentro para fora, né? Começar a organizar você mesmo para poder transbordar ali, né, para sua comunidade, para as pessoas que estão à sua volta. E esse livro eu acredito que seja uma ótima oportunidade para quem quiser começar a pensar sobre isso. Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.